Boa noite, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e de Deus Espírito Santo, nosso ajudador, seja contigo e com toda a tua família. Profetizamos que a bênção do Senhor, que enriquece e que não acrescenta dores, esteja sobre ti, esteja sobre todas as áreas da tua vida. Que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame favor e todo aquele que estiver doente seja curado agora. Senhor, a tua palavra diz: pelas tuas pisaduras fomos sarados. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que haja cura total no teu corpo físico, que haja cura total na tua alma, que toda depressão, angústia, dor, tristeza seja arrancado pelo poder de Deus, e que tudo aquilo que tem lutado contra você renda-se a Jesus Cristo e ao poder de Jesus Cristo. Senhor, e também te pedimos, coloca uma cerca de proteção em volta de nós, da nossa casa, dos nossos filhos, livra-nos do mal, que todo tipo de arma forjada, de preparação do inimigo, de agenda do inimigo contra nós, seja desfeita agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza. É em Ti que nós confiamos e declaramos: na nossa casa Tu és a nossa bandeira. Jesus é a nossa bandeira, Senhor do nosso lar. Senhor, também te pedimos, traz um avivamento dentro da nossa casa, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Senhor, se revele a eles, assim como o Senhor se revelou a Paulo na estrada de Damasco. Que o Senhor possa se revelar aos nossos filhos, que o Senhor possa se revelar ao nosso cônjuge, que todos que estiverem ligados a nós sejam abençoados pela bênção que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Eu tenho uma palavra de direção para você hoje, por isso fica aí até o fim, porque depois dessa palavra eu vou orar por você. Eu quero fazer uma oração muito específica hoje, muito específica. E eu tenho certeza, Deus vai te tocar. Por isso, já deixa a tua curtida aqui nessa oração, compartilha com 7 pessoas, seja uma bênção para outros. Deus está te abençoando, seja uma bênção para outros. Uma pessoa do seu passado que não respeita o seu presente pode atrapalhar o seu futuro. Tem pessoas que não discernem o que Deus fez na sua vida, não reconhecem o que Deus fez na sua vida. Deus fez uma grande obra, Deus está realizando coisas extraordinárias, mas essa pessoa não reconhece. Essa pessoa não valoriza o acesso que tem a você, não valoriza o que Deus fez na sua vida. Trata como comum, ignora. E se você não se afasta desse tipo de pessoa que causa conflitos, daqui a pouco essa pessoa está causando problemas aí na sua vida. A Bíblia nos diz, e eu quero mostrar isso para você, em Gênesis capítulo 13, do verso 14 ao 17, essa palavra, ela ministra muito na minha vida, porque ela é uma palavra de ajuste. Toda vez que eu leio ela, sempre Deus fala algo novo comigo. E foi o que aconteceu quando Deus me deu essa palavra para trazer para você. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão: olhe até onde a sua vista alcançar, em todas as direções, norte, sul, leste e oeste. Toda esta terra que você está vendo, até onde a sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes como propriedade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra. De modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar os teus descendentes. Vá e percorra a terra em todas as direções,
porque eu dou a você. Que promessa extraordinária! E olha o que me chama a atenção aqui nessa palavra. O Senhor disse para Abraão: veja até onde seus olhos alcançam. Veja até onde seus olhos alcançam. E eu vou dar isso para você. Eu vou dar para a tua descendência. Quem disse para você que é errado a gente sonhar? Quem disse para você que nós não devemos ter grandes aspirações? Quem disse para você que a nossa perspectiva não precisa ser alta? Deus muito me ensinou sobre isso na minha caminhada, porque a minha visão era tão pequenininha que hoje até eu tenho vergonha de falar. Eu tenho até vergonha. Minha perspectiva, sabe, de crescimento, de vida, de futuro, era desse tamanho. E às vezes é assim que nós estamos, porque não imaginamos o que Deus pode fazer. E não é que seja falta de fé, é que muitas vezes estamos num ambiente e estamos com pessoas que ali também não tem grande perspectiva. E as pessoas que estão ali também não pensam grande como deveria. É por isso que quando Deus ele muda a sua perspectiva, você pode ajudar outros também a mudar a perspectiva deles. Quando Deus vem e fala essas coisas maravilhosas para Abraão, uma profecia, um poder liberado através de uma visão, de uma promessa a Abraão, foi logo após de Ló ter saído da vida de Abraão. Deus vem e volta a falar com Abraão depois de um tempo em silêncio. E sabe por que aconteceu esse silêncio? Porque Deus não queria que Ló fosse junto. E Abraão levou Ló. Tem coisas da nossa vida que não virão se os Lós não saírem. O Ló precisa sair, principalmente da sua cabeça. Sabe por quê? Essa palavra estava ecoando dentro do meu coração. Muitas vezes nós colocamos Ló a andar com a gente. Só que o Ló não tem a mesma visão que você. O Ló não tem a mesma motivação que você. Então Deus disse para Abraão, através de uma situação que aconteceu: se afaste de Ló. Dê a oportunidade para ele sair. Facilite a saída dele. Porque às vezes nós não facilitamos a saída de algumas pessoas. Ao contrário, a gente quer manter aquelas pessoas ali próximo da gente, pensando que a gente é Deus, querendo consertar a gente que só Deus pode consertar. Deus tinha que trabalhar muito em Ló. Há coisas na nossa vida que a gente tem que deixar Deus trabalhar. Nos nossos filhos, no nosso cônjuge, nas pessoas que trabalham com a gente ou trabalham para a gente, você tem que deixar Deus trabalhar. Não é um trabalho para você, não é uma tarefa fácil. E interessante, Deus volta a falar com Abraão depois de Ló ter saído. Por que Deus não nos fala algumas coisas às vezes? Porque talvez haja pessoas perto de nós que não podem estar, porque senão elas vão ser participantes dessa promessa de Deus. E Deus não quer que elas sejam participantes dessa promessa. Então a gente chora por aqueles que partem, chora por aqueles que se afastam, quando na verdade deveríamos entender que isso é um presente de Deus para nossas vidas. Então compreenda, para viver o propósito de sua vida, Abraão teve que romper com seu passado. Você não consegue viver a plenitude do que Deus tem reservado se você não conseguir romper com o seu passado. Esquece aquela vida do passado. Esquece aquele lugar do passado. Esquece aquelas pessoas do passado. Ore por elas, ame elas, mas deixe elas longe do seu presente. Deixe elas longe do seu presente. Isso não tem mais a ver com você. Será que você entende? Isso não tem mais a ver com você.
Isso não tem mais a ver com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. As pessoas não vão entender. Algumas pessoas nunca vão compreender o que Deus tem feito na sua vida. E um detalhe, Ló, enquanto estava com Abraão, estava causando conflitos. E mais de uma vez, Abraão teve que tirar Ló do meio do apuro, do meio da guerra. Você conhece alguém assim? Que só causa conflito na tua vida? Pessoas que deveriam ser bênção e só dão dor de cabeça. Pessoas que deveriam ser, sabe, um canal para te abençoar. Essas pessoas trazem problema, essas pessoas trazem canseira, essas pessoas perturbam a tua vida. Ló estava sendo exatamente isso. E eu tenho entendido uma coisa, eu não posso ser um atrapalho na vida de ninguém, mas tem gente que é um atrapalho na nossa vida. Tem gente que, sabe, não se dá conta de que ela não está cumprindo o papel dela de ser uma bênção na sua vida. E quando Abraão se deu conta disso e se afastou de Ló, disse para Ló pegar as coisas dele e sair, Ló estava preservando a si. Estava preservando a si. Ou seja, tem conflitos que só vão acabar quando o Ló for embora. Tem coisas na nossa vida que só vão acabar quando o Ló for embora. Tem gente que trabalha com você ou trabalha para você, ou tem gente próxima de você que, se você não se afastar dela ou dele, vai continuar causando problemas. Por isso, a chave para Deus voltar a falar com Abraão foi ele ter se dado conta que ele cometeu um erro, trazendo Ló junto com ele. Por isso, entenda, Ló é a causa do conflito. Ló é a causa de você não estar conseguindo ouvir a Deus. Ló é a causa de problemas que você não tinha, mas que você passou a ter porque você trouxe para perto de você. Não queira com que esses causadores de conflito permaneçam na tua mesa, permaneçam com você. Deixa eles seguirem o caminho deles. Não tenta travar, não tenta impedir, deixa que siga, porque Deus tem promessas na tua vida, Deus tem promessas na tua família, Deus tem projetos grandes que envolvem o seu nome e você não pode estar perdendo o seu tempo, perdendo sua energia, perdendo dinheiro também com pessoas que não estão com um coração com você. As pessoas têm que estarem com o coração com você, certo? Porque às vezes, o que acontece? Nós queremos manter uma amizade, uma família, alguém perto de nós, nós queremos manter aquela pessoa, sabe, pelo histórico, pela vida, pelo passado, mas o passado, se você quiser carregar ele junto com você, ele vai atormentar o teu futuro. Então, se desligue de algumas coisas. Tem gente que não entende o que Deus está fazendo na sua vida e não entende também a honra de estar com você nesse tempo que você está vivendo, nessa paz, nessa prosperidade que você está vivendo, ou naquilo que Deus está fazendo na sua vida. A pessoa não discerne isso e, por não discernir, ela acaba perdendo a oportunidade. Então, discirna você. Se o outro não discerne, sabe, a importância de estar ao seu lado, então que você discirna o tanto que você tem que se preservar para que você não perca o que Deus está guardando para a sua vida. Eu deixo essa palavra no teu coração, eu deixo essa instrução hoje, amém? Porque o teu passado não pode ser um atormentador. O Ló não pode ser uma pedra no teu sapato. Ló deveria ter ficado quieto. Ló deveria ter sido uma bênção. Ló deveria ajudar. Ló deveria caminhar lado a lado com Abraão, porque a bênção estava com Abraão, mas não. E assim são pessoas próximas de nós. Por isso, descansa teu coração, se afaste de Ló e Deus vai lhe dar as coordenadas que você precisa. Quando você se posiciona
em relação a pessoas que não podem mais caminhar com você, Deus derrama graça e derrama favor sobre a tua vida. E então abre as suas promessas potentes e poderosas. Escuta aí como palavra de Deus: te afaste de toda pessoa conflito. Escreve isso aqui nos comentários: vou me afastar de toda pessoa conflito. Tem gente que o nome dela não é Ló, o nome dela é conflito. O nome dela é conflito. Se afaste daquelas pessoas que são conflito na sua vida, em nome de Jesus. Principalmente aquela pessoa que está sempre lhe metendo em confusão. Aquela pessoa, sabe, que em vez de lhe ajudar, só traz preocupação para você. Aquela pessoa que deveria ser uma bênção na tua vida, que deveria, sabe, ser talvez o maior intercessor ou a maior intercessora na sua vida, é uma pessoa que está sempre causando problema para você, drenando a sua energia, drenando o seu ânimo. Se afaste dessas pessoas problema, dessas pessoas conflito. Escreve aqui nos comentários: o Senhor está me dando uma direção. Escreve aí: o Senhor está me dando uma direção, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estava lembrando agora de uma das pessoas que eu atendi há um tempo atrás, e essa pessoa começou a ter sérios problemas quando colocou alguém da sua família dentro de casa. Essa pessoa colocou alguém da família, quis ajudar essa pessoa, ela quis ajudar, ela colocou dentro da casa dela. Depois, essa mulher saiu da casa dela e espalhou para todos os parentes informações falsas a respeito dela, a denigriu, sendo que tudo que ela fez foi ajudar, tudo que ela fez foi estender a mão, tudo que ela fez foi abrir portas, inclusive deu dinheiro, e aquela pessoa saiu denigrindo ela, difamando ela, porque é isso que fazem as pessoas que são como Ló na nossa vida. Pessoas que são como Ló nunca estiveram conosco. Estavam conosco enquanto era favorável. Estavam conosco enquanto, sabe, você estava oferecendo alguma coisa. A partir do momento que você fecha a mão e você diz: eu não viverei mais isso, a pessoa se revolta. Que Deus te livre, que Deus te guarde, que Deus te dê discernimento espiritual e que você aprenda a viver contente com a tua família, certo? Porque às vezes a gente está carregando, sabe, eu posso dizer assim, um monte de gente nas costas, porque a gente não sabe ser feliz com a família da gente. Então pega aí essa palavra como palavra de Deus para a tua vida. Amém? Ó, Deus está falando com alguém aí. Eu não sei com quem, mas Deus está falando com alguém aí. Com certeza foi o Espírito Santo que hoje me dirigiu a ministrar essa palavra ao teu coração. Você crê? Então, pega agora essa oração e compartilha com pelo menos 7 pessoas. Amém? Pega aí o link da oração e compartilha com pelo menos 7 pessoas. Eu quero agradecer a todos os meus parceiros, a todos aqueles que são intercessores também. Estamos em rede nacional, na TV Bandeirantes, de domingo a domingo, às 5h45 da manhã e todo sábado, às 10 horas da manhã. Ore por nós. Ore por esse projeto, é um projeto evangelístico do meu ministério e temos alcançado a vida de muitas pessoas. O desafio é grande, gente. Mas se você orar por nós, ele se torna pequeno. Amém? Eu também quero falar rapidamente dos meus livros, que têm abençoado a vida de muitas pessoas. Esse livro aqui vai ajudar você a discernir um pouco melhor o que Deus tem falado com você através dos sonhos. Tem sonhos que são proféticos, tem sonhos que são de Deus e, claro, tem sonhos que não são de Deus. Por isso você precisa do Espírito Santo para lhe ajudar. Esse livro aqui fala de 22 formas que Deus usa para falar com o homem e esse aqui é um devocional, uma palavra para cada dia do teu ano. Esse livro aqui eu estou recebendo muitos testemunhos dele. Na verdade, quase todos os dias eu recebo um testemunho desse livro, de tanto que ele tem abençoado a vida de pessoas. Amém? Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius7.com.br. Inclusive hoje nós temos aula às 20 horas para quem é aluno da academia aqui no Global. Essa semana tem 2 ministrações inéditas e especiais dentro da academia aqui no Global.
Você pode se inscrever, se tornar nosso aluno na academia, se inscrevendo lá no meu site, ok? E hoje eu tenho uma informação importantíssima para quem é empreendedor, certo? Deus colocou algo no meu coração e eu quero abrir isso para quem é aluno da Academia Kingdom Global. Por isso, e claro, nós vamos abrir também para algumas pessoas, vai ser algo incrível, algo também que tenho certeza que pode marcar a vida de uma pessoa. Porque é isso que está no meu coração hoje, é ajudar pessoas a romperem o teto, é ajudar pessoas a saírem da curva, sabe? A terem vitórias excepcionais na vida, ouvindo a Deus, discernindo e com direções especiais. Então, você que é aluno da academia, hoje, 20 horas, não perca, certo? E se você não é aluno, quiser se tornar aluno, vem, tá bom? Eu quero declarar o Salmo 91 e se você não compartilhou ainda essa oração, compartilhe agora com 7 pessoas, amém? E se você não é inscrito no canal, te inscreve, só vai fazer bem para você, amém? Só vai fazer bem para você, estando firme aqui nas orações, você vai ver que bênção que vai ser em nome de Jesus. E amanhã de manhã, na oração das 6 horas da manhã, Deus me deu uma direção especial para aqueles que estão caminhando comigo aqui, tá? Deus me deu uma direção especial e eu gostaria muito que você estivesse na oração junto comigo, ok? Amanhã de manhã às 6 horas, Deus me deu uma direção e eu estarei compartilhando essa direção com você em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Nós vamos orar. Eu quero orar por você. Coloca aqui nos comentários o teu nome, o teu pedido de oração. E amanhã, na oração da manhã, às 6 horas, eu quero que todos vocês estejam conosco, por gentileza. Por gentileza. Deus me deu uma direção e eu acredito muito em atos de fé, atos onde estão envolvidos em oração, que se tornam proféticos, e eu sei que vai ser uma grande bênção, amém? O que Deus está colocando aqui dentro do meu coração. Senhor Deus e Pai, visita a vida dessa pessoa que está orando comigo agora e dá vitória para ela, e que a prosperidade entre na vida dela, entre no quarto dos seus filhos, entre na vida dos seus filhos, dos seus netos, entre na vida da sua nora, na vida do seu genro, que a prosperidade de Deus entre nessa empresa, entre nesse escritório. Essa pessoa que está pedindo a Deus soluções sobrenaturais para sair de dívidas, para sair de problemas no trabalho, para sair de situações que outros acabaram envolvendo ela. Espírito Santo de Deus, Tu és o Deus que abre caminho onde não há caminho, por isso nós te pedimos um milagre agora, pedimos uma intervenção agora na vida dessa pessoa. E como aquela mulher, Senhor, que hoje nos mandou o testemunho, que foi curada,
foi curada de um nódulo, foi curada de uma dor terrível que ela tinha. Jesus Cristo a curou nas orações por um compartilhamento. Senhor, que aonde está chegando essa oração, que pessoas sejam curadas agora, que toda enfermidade física e emocional renda-se a Jesus Cristo, que o poder de Jesus Cristo que cura, o poder de Jesus Cristo que restaura, o poder de Jesus Cristo de maravilhas toque na vida dessa pessoa agora e que milagres sejam liberados. Jesus, tu pode tudo, tu pode mudar essa situação, tu pode mudar a adversidade que essa pessoa está vivendo, tu tens o poder de transformar essa realidade e dar vitória, trazer paz, trazer alegria, trazer mudança no ambiente. Senhor, eu oro também para que toda pessoa que não consegue ser feliz no relacionamento, uma pessoa, meu Deus, que não consegue ter sucesso, não ter prosperidade no seu relacionamento, Senhor, em nome de Jesus eu oro para que a paz de Deus entre nesse relacionamento, que as brigas acabem, que as confusões acabem, que a briga de ego acabe, que o orgulho se submeta à palavra de Deus, se submeta a Jesus Cristo e que haja uma restauração nesse lar. Eu oro também, Senhor, para que o Senhor traga uma proximidade dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, traga uma restauração familiar e que dentro desse lar tenha paz, nesse casamento tenha paz, nessa convivência com os filhos tenha paz, que haja alegria dentro dessa casa. Eu oro em nome de Jesus para que milagres sejam liberados agora. E eu apresento também, Pai, o pedido de oração de cada um dos teus filhos. Cada um que está fazendo o seu pedido de oração aqui nos comentários, que está clamando por algo, que está clamando por alguém, Senhor, dá vitória. Senhor, dá vitória. Senhor, intervém. Senhor, coloca a tua mão em nome de Jesus. Eu uno a minha fé com a fé de cada pessoa que está orando junto comigo, e eu te peço, opera um milagre em nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória, libera do teu milagre, libera do teu sobrenatural, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Receba pela fé o seu milagre, receba pela fé a sua bênção. Compartilha com 7 pessoas agora. E faça um grande esforço de amanhã pela manhã estar na oração junto comigo, tá bom? Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor te proteja. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos 10.000 vezes mais de bênção na tua vida, no teu caminho e no teu trabalho. Declaramos o Salmos 91, verso 7, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Oramos, Pai, pedindo ao Espírito Santo que sempre esteja nos mostrando e nos revelando o caminho, os corações ao nosso redor e todas as outras coisas que o Senhor tem preparado para nós. E o que for laço do inimigo, o que for armadilha, o que for obra do mal, livra-nos. Livra-nos também das tentações, Senhor. E te pedimos em nome de Jesus, traga calmaria para o nosso coração. Traga a paz que excede todo entendimento para dentro de nós. Traga a tua vida sobre nós e nos enche da tua graça. Também oramos para que a presença de Deus encha este ambiente, encha este lugar onde está sendo feita essa oração, para a glória de Deus. Eu oro também, Pai, por aqueles que precisam de uma capacitação sobrenatural para uma tarefa, para uma missão, para um desafio, que o Senhor possa fortalecê-los, ungí-los, para poderem vencer esse desafio, vencerem esse problema, no nome de Jesus. Nos dê a sabedoria necessária e colocamos todos os assuntos nas tuas mãos. No nome de Jesus Cristo, pedimos, Senhor, traga luz na nossa vida, traga luz no nosso caminho. Amém e amém. Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Hoje eu quero liberar uma palavra profética
e também uma oração profética em teu favor. E hoje nós vamos falar sobre atrasos providenciais. Existem atrasos que Deus, Ele está na verdade provendo um escape para você e muitas vezes provendo algo melhor. Então, existem certos atrasos que são providenciais. Nós sabemos que tem atrasos que são obras do inimigo, mas tem outros que eles são um milagre puro para a tua vida. A Bíblia nos fala de uma mulher chamada Raquel, que foi mãe de José, aquele que governou o Egito, que teve os sonhos proféticos, que revelou os sonhos do faraó, exatamente. Só que essa mulher, ela tem uma história onde Deus teve que trabalhar no coração dela para depois liberar o milagre. Existem certas situações que Deus, Ele primeiro trabalha em nós para depois liberar o milagre. Eu estava conversando com um rapaz ontem e eu estava compartilhando com ele algumas experiências. E eu disse para ele, você vai ser testado. Pessoas irão testar você. E você vai ter que ter a sabedoria, o discernimento de lidar com esses testes da melhor maneira para você poder alcançar aquilo que você deseja. As pessoas na vida vão nos testar, assim como Deus. Só que, diferente das pessoas, Deus tem um propósito maior conosco. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 30, olha só, Gênesis capítulo 30, verso 22 ao 24, diz assim: também lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a tornou fecunda, de modo que ela concebeu e deu à luz um filho, e disse, tirou-me Deus o opróbrio, e chamou-lhe José, dizendo, acrescente-me o Senhor ainda outro filho. Deus lembrou-se de Raquel. Raquel não podia ter filhos. Ela via Lia, que era sua irmã, tendo filhos, Lia competindo com ela e ela competindo com Lia, e as duas disputavam o coração do mesmo homem. Então eu vejo uma Raquel que se posicionava errado e que, por mais que ela quisesse ser mãe, Deus estava segurando essa bênção. E existe, como eu disse, um propósito por trás do atraso. E esses atrasos, eles acontecem por motivos proféticos. Um deles é Deus preparando o nosso coração, assim como preparou o coração de Raquel. Deus, Ele nos prepara enquanto nos faz esperar. Enquanto você espera pela promessa, enquanto você espera pelo cumprimento de algo na sua vida, Deus está preparando você. Ele está tirando coisas que não agradam a Ele de dentro do seu coração. Ele está tirando de dentro de você até mesmo certos comportamentos, hábitos, vícios errados que vieram com você. Só que para aquilo que Deus quer levar você ou para aquilo que Deus quer gerar através de você, isso não pode habitar na sua vida. Então, eu creio que para tudo na vida existe um tempo de preparo. Deus teve que preparar o coração de Raquel, porque até isso acontecer, ela era uma mulher competitiva, ela é uma mulher que invejava Lia, exatamente Raquel, era muito invejosa e ao mesmo tempo ela era invejada, mas tinha tantas coisas que afetavam ela, sabe? Tantas coisas que afetavam o que Lia fazia, o que Lia conseguia, tudo afetava a Raquel. Então ela absorvia todo o negativo. E para Deus liberar o milagre que ela queria de ser mãe, Deus teve que preparar o coração dela. Tem gente que pensa que Deus não faz isso, mas Deus faz. Deus, Ele tira aquilo que está pesando sobre nós, para que quando entrarmos naquilo que eu chamo de tempo de cumprimento, nós possamos estar, sabe, leves para nos movimentar e para acelerar no tempo de movimento de Deus. Então,
tire toda a sobrecarga de cima de você. Aprenda o que Deus quer tirar, deixa que Deus tire. Um comportamento errado, um pensamento errado, uma maneira de viver errada, sabe, uma falta de disciplina, seja o que for, deixa Deus lhe preparar. A segunda coisa que eu vejo é Deus dando paciência para Raquel. E ela não tinha muita paciência. A Bíblia nos fala que ela, como ela não podia ter filhos, ela pegou uma das mulheres que serviam ela, porque era uma família rica, então pegou uma das mulheres e deu para o marido dela. E disse, olha, visto que eu não posso ter filhos, você vai ter filhos agora com essa serva. E os filhos dela vão ser meus filhos. Por que nós tentamos fazer as coisas desse jeito? Por que nós tentamos dar um jeitinho na maneira como queremos ser abençoados? Queremos dar o nosso toque, fazer do nosso jeito. Não é assim que funciona. Não é do teu jeito. Do teu jeito vai dar errado. Do meu jeito vai dar errado. Tem que ser do jeito de Deus. Não adianta nós ficarmos pressionando coisas, sabe, que podem hoje ser boas, pode resolver o problema em parte, mas não vai resolver ele totalmente. Você vai ter que aprender. Você vai ter que aprender, sabe, a fazer as coisas do jeito de Deus, e isso é a sabedoria. Fazer do jeito de Deus, não do seu jeito, não aquele jeitinho mais ou menos, não, mas dá sim para começar. Ei, quando você compreender o tempo, você vai alcançar um coração sábio. Enquanto você não compreender o tempo, você vai andar como um tolo. Por isso, Deus está lhe dando paciência. Tem que esperar. Tem certas coisas que não são para agora. É para amanhã, é para depois, mas não para agora. Então, aprenda a descansar em Deus. Aí você diz, como é difícil descansar em Deus. É difícil, mas é necessário. Vai lhe poupar de dívidas, vai lhe poupar até mesmo de uma preocupação, vai lhe poupar de tantos problemas, tudo porque você aprendeu a aguardar em Deus. Você sabe, a mulher, quando está para dar o filho, ela vai ter que aguardar os 9 meses. A criança tem que estar pronta, para vir a esse mundo. Então, sabe, tem coisas que não dá para pular etapas. Não adianta você querer antecipar, não adianta você querer tentar uma maneira, sabe, que depois vai secar a conta. Então aguarde o tempo certo, há um tempo certo de você pular de um certo lugar para outro lugar. Deus também mostra, quando nos faz aguardar, que existe um tempo perfeito para as coisas. Deus mostrou isso para Raquel. Existia um tempo perfeito. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus, a Bíblia diz que é bom, agradável e perfeito. Esse é o tempo de Deus. Então tem coisas que não é o tempo de Deus ainda. Por que você quer ir? Não, porque eu acho que agora é o momento. Você achar que é o momento não significa que é o momento de Deus. Aprenda a descansar em Deus. E um detalhe, discipline a sua mente e o seu coração. Sabe por quê? Porque a nossa mente é acelerada e o nosso coração quer as coisas para ontem. Mas se eu desenvolver uma paciência segundo Deus, segundo a palavra de Deus, e um detalhe, desenvolver a paciência não é deixar de fazer tudo pelo sonho. Desenvolver a paciência é fazer o que está ao meu alcance, e o que não está ao meu alcance eu deixo nas mãos de Deus. Às vezes Deus, Ele vai permitir que você fique um bom tempo se preparando, um bom tempo cuidando do seu coração, um bom tempo sendo amadurecido pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo e pelas circunstâncias da vida, para que quando você chegar no tempo que eu chamo também de tempo da promoção ou da exaltação, que você esteja preparado emocionalmente para acessar esse lugar que Deus tem para a sua vida. Deus também nos mostra que não aceita que as bênçãos venham do nosso jeito, da nossa maneira. Não é da sua maneira, é da maneira que Ele tem determinado. Você não pode dar comandos a Deus. Sabe, nós temos que obedecer os comandos dele na nossa vida.
Então não tente, de alguma maneira, sabotar o plano de Deus ou até mesmo sabotar pessoas para que você tenha aquilo que você quer. Se você ir por esse caminho, prejudicando pessoas, pisando em pessoas para crescer, o preço vai ser alto e vai acabar que lá no fim você vai ficar sem aquilo que Deus tinha para a sua vida. Então, enquanto não aprendermos isso, sabe que não é do nosso jeito. E um detalhe, Deus também está fazendo você parar de olhar para o lado. Você está concorrendo com as pessoas, isso é errado. Você está querendo mostrar mais força do que os outros. Você está querendo mostrar para os outros que você pode, você está querendo mostrar para os outros que você é capaz. Você tem que mostrar para você mesmo. Você está se importando demais com o que penso, com o que falo, porque, sabe, você está agindo errado. Você tem que trilhar o seu caminho. Uma das melhores coisas que eu aprendi é não lutar contra tudo que eu não gosto. Lutar por portas fechadas, lutar contra a pessoa que te fez mal e lutar contra os atrasos. Eu não tenho que lutar contra isso. Por quê? Porque porta fechada é um sinal de Deus para mim. Gente que fez mal para mim, quem vai tratar dela é Deus. E atrasos na minha vida, eles são providenciais. Então Deus está no controle de todas as coisas. Eles são providenciais, Deus está me guardando. Não chegou no meu tempo, mas vai chegar uma hora. Uma hora Deus vai me abrir as portas. Para Deus nos abençoar, não é coisa difícil. Para Deus, sabe, trazer transferências de riqueza, de prosperidade, de avanço para a tua vida, Deus lhe dá oportunidades, não é difícil. Eu vou dizer uma coisa para você, quando Deus quer nos achar, quando Deus quer nos abençoar, Ele dá um jeito de fazer isso. Eu já tive experiências de pessoas terem sonhos proféticos comigo para me ajudar. Eu já tive bênção de pessoas receberem instrução de Deus na vida delas, para elas intercederem por mim. Olha só, Deus acordar alguém de madrugada preocupado comigo, para orar pela minha vida. Imagina! Isso acontece porque Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer pessoas lembrarem de você. Deus é poderoso para colocar pessoas para te ajudar no caminho. Nós vivemos num mundo que a maioria das pessoas elas pensam, sabe, por si. Elas pensam no seu negócio, elas pensam no seu comércio, elas pensam nos seus sonhos. Mas quando Deus manda, até o diabo obedece. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Eu tenho testemunho disso. Pode ficar tranquilo, esses atrasos são providenciais. Deus está no controle de tudo. Você crê? Declare aqui nos comentários, eu creio, em nome de Jesus Cristo. Eu deixo essa palavra no teu coração. Quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo que nós temos declarado aqui, tanto de defesa quanto de ataque. Quero convidar você também, domingo agora, nós vamos ter o terceiro domingo da profecia e vai ser uma bênção em nome de Jesus. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Eu vou ministrar no culto das 9 da manhã e a minha esposa no culto das 18h30. E vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Você é nosso convidado. Também nós temos Escola de Profetas nessa sexta e sábado. Não tem mais vagas presencial, mas você pode assistir online. E se você for aluno da Academia aqui no Global, é gratuito para você participar. Então, para aqueles que não são nossos alunos, vá até o meu site www.vinicius7.com.br e se torne nosso aluno. Também, nesta quinta-feira, eu vou começar um novo módulo dentro da academia que se chama Sonhos Proféticos. E um detalhe, ao vivo. Então, alunos da Academia Kindle, eu convido vocês a se organizarem para assistir. Se não puder estar ao vivo comigo, assiste depois, mas não perde esse módulo, certo? Eu vou começar pelo beabá dos sonhos e vou me aprofundando. Vai ser uma grande bênção e você não pode perder, tá bom? Então, quer ser meu aluno na academia? Quer aprender? Quer mergulhar
desse espírito profético, quer caminhar junto com a gente? Então, eu convido você a ir lá no meu site e fazer hoje mesmo a sua inscrição e se tornar um aluno, se tornar alguém que caminha conosco. Se coloque como aprendiz. Você vai ver como Deus vai te abençoar. Amém? E esses aqui são os meus novos livros, Café com Jesus 2, que é o meu lançamento, e o Café com Jesus 1. Você pode adquirir nossos devocionais, tenho certeza que vão te abençoar muito. Olha só, deixa eu mostrar aqui para você. Olha que tremendo. Aqui, o versículo bíblico, para você ler cada dia. Inclusive, você pode ler 2, 3 devocionais, porque eles são atemporais, qualquer um dos dois. Aqui as direções para o teu dia, a oração para você fazer junto comigo. Cada dia você pode fazer uma oração e aqui embaixo tem um espacinho para você fazer a sua própria oração, tá? Nossos devocionais vão te abençoar com certeza. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Esse aqui é um devocional profético, tá? Então tenho certeza que vai te abençoar. Muito bem, Salmo 91. Deixa eu declarar o Salmo 91. Quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração, compartilhar com 8 pessoas ou mais. Amém? Mande, aliás, 9 pessoas, porque estamos no mês de setembro. Então compartilhe aí com 9 pessoas em nome de Jesus. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Permita-me te abençoar no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, te dou graças porque Tu és um Deus que libera favor sobre as nossas vidas. Não há limites para o Teu agir. Tu és um Deus de milagres. Tu és um Deus sobrenatural. Tu és um Deus que libera favor sobre as nossas vidas. Eu oro para que cada pessoa que está aqui nessa oração seja tocada agora pelo Teu poder. Meu Deus, eu oro para que essa pessoa compreenda o atraso providencial de Deus na vida dela. Existe um propósito do Senhor nisso. Existe um plano do Senhor nisso. E esse plano vai se concretizar. E eu quero liberar uma palavra profética agora sobre a vida de todo aquele que tem observado atrasos na sua vida. O que o Senhor está preparando é melhor para você. Aguarde no Senhor, porque Ele está preparando uma boa coisa. Deus está cozinhando um milagre para você. Ele está preparando uma coisa boa, no nome de Jesus Cristo. Eu libero uma palavra profética sobre a tua vida. Deus não chega atrasado, Deus chega na hora certa e você verá a grande coisa que Ele preparou para a tua vida, para a tua casa, em nome de Jesus. Profetizo 10.000 vezes mais de bênção sobre tua vida, sobre tua casa e sobre o teu caminho. E caia por terra toda inveja contra ti, e caia por terra todo o poder do mal que tem tentado atacar tu ou a tua casa. Eu dou uma ordem: mal acabou para você. Eu digo: escuta aqui, Satanás, pega tudo o que você tem mandado contra essa pessoa e sai no poderoso nome de Jesus Cristo. Seja livre, seja liberto agora. Eu declaro saúde divina tocando no teu corpo físico, restabelecendo movimentos, restaurando coluna, restaurando braços e pernas, restaurando coração, rins, pâncreas, fígado. Eu declaro saúde divina na tua vida e que a paz de Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento, entre
na tua vida, entre na tua casa agora, que toda atmosfera pesada, que todo peso espiritual seja quebrado agora no poderoso nome de Jesus Cristo. Doce Espírito Santo, envolva essa casa com teu poder, traga vida, traga alegria, traga prosperidade, traga riqueza, traga grandes oportunidades, no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu te abençoo a ti e a todos da tua casa. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, você recebe essa oração poderosa? Deus é poderoso, Deus é poderoso. Eu libero uma palavra sobre cada mulher que não pode engravidar. O Senhor Deus tem o poder de abrir a tua madre. Receba esse milagre em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Mande essa oração. Se você recebe essas palavras proféticas, mande essa oração para 9 pessoas. Que Deus te abençoe e que o Senhor te proteja. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser.